Olá, este é o Radar FIS e eu sou o Guilherme Carter. Hoje nós vamos falar com o CIO da Suno Asset. Conto também com a participação de vocês, mande suas dúvidas aqui pelo chat. Tá? Hoje eu vou falar com o Vitor, né? E o Vitor Duarte, ele é formado em Economia, tem aproximadamente 20 anos de experiência no mercado financeiro e ficou à frente por muito tempo do fundo imobiliário de CRI do Banestes, o BCRI 11. Atualmente o Vitor ele é CIO da Suno Asset e conduz a gestão tanto do SNFF como do SNCI. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação e queria passar um pouco a bola já para você, pedir para você dar um pouco de um overview sobre o seu background, né, a sua trajetória no mercado financeiro, contar pela sua trajetória no mundo de crédito, né, no Banestes, a gente chegou a conversar na época. E mais uma vez, muito obrigado, Vitor. Valeu, Guilherme, obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal que está assistindo aí, a audiência, mandem perguntas, não deixa a gente falando sozinho aqui, né, Guilherme? Senão a gente enjoa. Contando um pouco da minha história aqui, tentar resumir, senão a gente leva 20 minutos aqui, 1 minuto cada ano. Eu comecei no mercado financeiro, eu já brincava de investir em 2002, ali na eleição e tal, mas ninguém me pagava para isso, né? Então não conta. Eu conto a partir de 2004, quando eu entrei na Banestes TVM, aí começou a pingar salário para eu fazer isso. Então, vale desse dia para frente. Tá certo. Então, eu comecei na DTVM do Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo, na mesa de ações. Fiquei na mesa de ações por 6 anos. E aí eu queria voar um pouco mais do que a gaiola permitia. Eu saí do Banestes, fui ser sócio de um agente autônomo, chamava Soma Invest, que era proposto da Credit Suisse Hedging Grifo, distribuía outros fundos também e tal. Aí veio a 497 da CVM, mudou o negócio do agente autônomo, pessoa jurídica de cabeça para baixo. A gente foi incorporado por uma empresa, enfim, não pagou, uma história grande, então foi bastante experiência que a gente ganhou ali. Só essa história dá uma outra live, tá? Certo. E aí a gente voltou a ser independente e tal, eu atendi o banco como cliente para operar DI, dólar, essas coisas, eu estava propondo umas operações de proteção. Quando em 2013 o banco estava fazendo uma mudança grande na DTVM e me chamou para voltar. E eu assumi lá como diretor-presidente da Banestes DTVM em 2013, em maio de 2013. E fiquei até 2015 fazendo essa mudança, essa troca de foco da empresa, né, que era uma empresa que tinha um home broker, uma mesa, era mais intermediadora e tinha um pouquinho de gestão e administração de fundos. Pouca coisa, né? A maior parte da receita vinha de intermediação. Então essa virada de sair de uma intermediadora e ir para uma gestora, transformar numa gestora, foi de 2013 a 2015. Em 2015, quando a gente realmente virou o foco, veio a 558, a CVM 558, deixou claro algumas regras de administrador e gestor também, separou. E a partir de 2015 eu assumi a gestão dos fundos. Então, passei a ser o gestor dos fundos lá, eram um pouco mais de 10 fundos, tinha 1 bilhão e 800 e poucos milhões de reais. A gente fez o BCRI, né? E fiquei lá de 2015, como gestor, de 2015 a 2020, quando saí a convite do Thiago para montar a Suno Asset, para fazer tudo isso que a gente está fazendo e mais coisas ainda. Então tem um pouco mais de 1 ano que eu saí do BCRI e vim para a Suno para a gente montar a gestora, né? A Suno decidiu montar uma gestora, já emendando aqui um pouco no racional do porquê a Suno decidiu montar uma gestora. A Suno sempre recomendou investimentos, né? Uma casa de research, nasceu em 2017, está fazendo 5 anos. Então, sempre recomendou investimentos e as pessoas acompanham, gostam da forma como a Suno analisa, gostam da abordagem da Suno, a visão previdenciária, né? Olha no longo prazo. Só que não tinham tempo de acompanhar, sabe? A gente tem um indicador lá que a área de research produz os relatórios, tem X pessoas que assinam, só que nem todo mundo consegue ler e nem todo mundo lê no timing correto. Então a pessoa vai ler 2, 3 semanas depois, a ação já subiu 20%, ou o fundo já subiu 10%. Então a pessoa paga, acompanha, mas não tem mais o que fazer, vamos dizer assim, né? Não dá para ficar acompanhando muito na vírgula.
Não é todo mundo que está aqui assistindo agora, por segunda-feira, 7h30 da noite, o cara está aqui atrás de informação, é a minoria, entendeu? Então, parabéns para você que está aqui vendo a gente e tal, mas é a minoria. E aí as pessoas falam, não, Suno, eu já confio no seu trabalho, eu gosto da forma como você aborda, toma conta do meu dinheiro. E uma research não pode tomar conta do dinheiro. Sim. Por isso, a asset. Então, a gestora ela vem com 2 negócios, né? A Wealth Management, que é para quem tem acima de R$1 milhão, e quem não tem acima de R$1 milhão, a gente não ia atender? Não, vamos atender também. Como? Pô, vamos fazer produtos de qualidade, lista em bolsa, e aí a gente dá acesso a todo mundo. Pô, por R$100 a pessoa compra uma cota de um produto que a gente julga ser de qualidade, que a gente vai fazer com preço correto, com qualidade, com foco, não para dar o retorno no mês, mas, poxa, para ser um negócio sustentável a longo prazo. E por isso a Suno tem uma asset. Né? Certo. Não, eu até, contando um pouco de história, eu estava, na verdade, num evento lá na TG Core em setembro de 2020. Foi quando teve essa movimentação e eu tinha visto, acho que era no Valor, eu não sei, algum de mídia. Só no Valor, e né? tava o Thiago e o Baroni lá. E o Thiago não sei se vai lembrar, mas o Baroni com certeza. E eu falei, pô, vocês fizeram um belo negócio, parabéns aí pela aquisição aí, porque tava seu nome lá, etc e tal, com essa nova empreitada com a Asset, mas foi bem interessante. Então, Vitor, eu queria, para dar continuidade aqui, que você comentasse, obviamente você já comentou um pouco da tese, por que né, vocês lançaram uma Asset, mas agora entender um pouco da gestora, né, enfim, a história você já falou, mas do foco dela e os produtos que hoje tem na casa. A gente tem o FOF, né, o fundo de cria mais recente, se você pudesse comentar só um geral, né, da ideia, e se vocês também pensam em ofertar outros produtos ao mercado mais para frente, ou se por enquanto é isso, né? Eu queria entender um pouco dessa ideia do lado de vocês. O DNA da Suno ele é um DNA de renda variável. Então a gente gosta de comprar ativos de risco, obviamente calculado, né? Ponderado pelo perfil de cada investidor e tal. Então a gente tem na veia assim, muito presente investimento em ações e investimentos em fundos imobiliários. São as duas coisas que mais marcam a gente. Assim. O time da Wealth também olha multimercado, olha, compra. E renda fixa também. Né? Mas ela é muito marcante o investimento em empresas e imóveis. Obviamente via fundos. Né? Sim. Então, a gente tem fundo de ações, vai ter um fundo de previdência de ações. Legal. Vai ter um fundo de ações global, ações para investir lá fora, porque a Suno Research tem uma carteira, tem 3 carteiras de ações globais. Então, a ideia é sempre trazer algum conhecimento que tem na Research, embalar isso numa cota de um fundo e entregar para o cotista. Do lado de fundos imobiliários, a gente já tem um FOF, um fundo de fundos imobiliários, a gente já tem um fundo de CRI, né? E a gente quer ter um fundo de propriedades e a gente quer ter um fundo de desenvolvimento, que a gente completaria. Né? O FOF é um bicho à parte, mas assim, se você tem 3 formas de investir num imóvel, de colocar dinheiro num imóvel. Só tem 2, mas eu vou pegar uma e dividir em 2 e fica 3. Assim. Sim. Ou você empresta o dinheiro para alguém para ele comprar um imóvel, e aí o fundo de crédito a gente já tem. Ou você compra de fato um imóvel. Certo. Ou você entra no debt ou no equity, né? Ou você está num balanço patrimonial, ou você está do lado direito ali do balanço, ou você está na parte de cima, que você é credor, ou você está na parte de baixo, que você é sócio. Né? Só tem essas 2 formas. Na parte de ser dono do imóvel, a gente separa em 2, porque ser dono de um imóvel pronto, a gente é dono desse prédio aqui, esse prédio está pronto, a gente está usando, está aqui o estudo, está tudo pronto, está ativo performado, ele provavelmente tem uma renda de aluguel aqui. Então, isso aqui é uma coisa. Outra coisa é comprar um terreno, construir um prédio. Comprar um prédio, retrofitar, transformar um prédio, desenvolvimento imobiliário. Os riscos são muito diferentes. Sim. Então, essa parte do equity a gente separa em 2. E para deixar o risco de imóveis aqui e o risco de desenvolvimento imobiliário separado. Então, são 3 teses. Crédito, propriedades prontas e propriedades em desenvolvimento. O FOF, ele está aqui. Ele compra fundos de desenvolvimento pouca coisa, compra fundos de CRI e compra fundos de galpões, prédios, shoppings.
Então, o FOF ele compra todas as teses, né? Então, essa é a nossa cabeça para família de fundos imobiliários, é essa, ter um FOF que já tem, um FII CRI que já tem, um de propriedades e um de desenvolvimento. Tá certo, legal. Antes da gente, hoje a gente vai falar um pouco mais do fundo de CRI, que ele é o mais recente, o fundo imobiliário de CRI. Eu queria antes só, ter uma pergunta que as pessoas mandaram, que é em relação a, recentemente a XP anunciou que fez uma compra de uma fatia, acho que minoritária, né, da Suno, e o pessoal queria saber se muda alguma coisa, se você poderia comentar alguma coisa a respeito disso. Posso comentar, porque a gente não tem problema nenhum, isso foi um negócio que a XP fez. A XP investiu na gente, né? Então, a XP não comprou a Suno, a XP investiu na Suno, ela comprou uma participação minoritária. Essa participação, ela vai nos ajudar em governança. Então, a gente está crescendo o nosso conselho, a governança muda para melhor ali, não ao nível de uma companhia aberta, mas a gente já olhando nessa direção, né, de como uma companhia aberta é administrada, os controles na Suno já são bastante evoluídos. Eu fiquei impressionado quando eu entrei na Suno. A gente ainda é uma startup, mas a gente tem controles, tem acompanhamento, tem rotinas de uma empresa grande. Sim. É startup, mas é muito organizada. A gente tem um monte de gente da Falcone, então sim. PDCA, indicador para tudo quanto é lado, não atingir o indicador, estratifica para ver Pareto ali onde que está o problema, entende a causa e plano de ação em cima. Então, e reunião GROT, gerenciamento de rotina semanal. Então, é uma startup com cara de Ambev, assim, sabe? Então, isso faz com que o nível seja bastante elevado das pessoas, o time muito bom. Então, a gente vai, a nível de conselho e tal, a gente vai, acho que melhorar. Mas a XP ela não vem para mudar a Suno, ela vem para acelerar os nossos planos. Então, esses planos que eu te falei que a gente tem, são planos que a gente tem desde o início da Asset. Sim. A gente está colocando um fundo de cada vez, fazendo uma coisa que a XP vai conseguir acelerar esse processo junto com a gente. Sim. Né? E na mesma direção que a gente já remava, na mesma direção que a gente já andava. Então, não muda, não pivota, não tem nenhuma alteração ali. A gente vai continuar do mesmo jeito, buscando produtos competitivos, alinhamento com o cliente, porque quem nos paga é o cliente. Então, e quem controla a empresa o Thiago Reis, é o majoritário, com os partners. Então, somos quase 20 sócios e o controle é nosso. O XP é um investidor relevante, importante, vai ser um grande parceiro, já está sendo, mas não muda o plano, sabe? Ele acelera na mesma direção que a gente já vinha. Ele chega para dar um gás aí muito maior, obviamente, porque a XP é uma empresa gigantesca. E foi antes de entrar no assunto, foi um baque assim para você, assim, não diria um baque, né? Acho que aí ficou um pouco negativo, mas sair de uma empresa, num banco que é público, e para uma startup, que você fala, não é uma startup, mas tem, né, todo um monte de processo, parece mais uma Ambev. Foi uma mudança radical culturalmente? Como é que foi isso? Minha cabeça de empreendedor, assim, eu com 5 anos queria vender picolé, com 14 anos queria ter um canil, e na faculdade vi um produto aqui, comprava aqui, vendia ali, comprava dólar, passe escolar, comercializava tudo. Entendi. Então eu sempre tive uma cabeça empreendedora. Quando eu entrei no Banestes, eu fiz concurso público, então tive que fazer uma prova e tal. O banco abriu um concurso, eu falei, poxa, tem uma DTVM, tem uma mesa de operações aqui. Eu fiz o concurso e entrei, passei e fui trabalhar na DTVM. Sim. Passei bem colocado e consegui escolher o local de trabalho. Eu nunca fiz o concurso do Banco do Brasil, da Caixa, nunca fiz nenhum outro concurso. Então, assim, eu não era um funcionário que queria tranquilidade e fez um concurso pela estabilidade. Eu queria trabalhar numa DTVM numa mesa de operações, ou numa mesa de operações. O que tinha em Vitória, Banco do Estado do Espírito Santo. Tinha o Bandes também, que é o Banco de Desenvolvimento. É tipo o BNDES, mini BNDES. Vai. Sim. Então, eu fiz a prova também, esses dois. Porque tinha tesouraria. Não tinha DTV, mas tinha tesouraria. Foi o concurso na mesma época. Então eu não estava lá assim, estou aqui para me aposentar. Eu estava lá porque era uma mesa de operações, era uma DTVM, e eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui.
E em 2010 eu saí, pedi demissão. Eu fui empreender, eu fui ser sócio de agente autônomo. Pô, deu muito certo no início, depois deu errado, depois começou a dar certo de novo. Então, quando eu voltei pro Banespa em 2013, eu fui dirigir um negócio. Assim, eu era o presidente da DTVM. Pô, estava dirigindo uma instituição financeira com 28 anos de idade. Sim. Eu lembro na época que veio o convite, eu não perguntei nem o salário. Tô dentro. Você não sabia nem que eu ia ser o salário. Fui descobrir o dia que caiu na conta, nem perguntei. E aí, eu estava lá empreendendo. Assim, eu peguei uma empresa com um time... Era um time legal, um time bom. A gente conseguiu crescer bastante coisa. E a gente lançou um fundo, o BCRI, fizemos fundo de capital protegido na época, que antes não, era o instrumento que tinha para investir em coisas diferentes com proteção, porque o cliente lá ainda é um pouco mais conservador. Então estava construindo coisas, estava empreendendo, né, um intraempreendedor, estava empreendendo dentro de uma empresa. E de vez em quando eu lembrava que o controle era estatal, sabe? Mas eu não ficava, era uma empresa, cara, não fica lembrando disso todo dia, sabe? E quando eu vim para a Suno, assim, a gente está aqui para fazer coisa. É mais acelerado o ritmo, sem dúvida tem diferença, sabe? Mas não foi um baque, sabe? Não foi um choque. Um choque, sabe? Talvez eu estava com a expectativa já bem calibrada, sabe? De saber que o ritmo é outro, do time todo, né? Porque meu ritmo é o mesmo, sabe? Meu ritmo é o mesmo. Mas o resto do time tem um ritmo diferente. Quando você está numa empresa de capital misto, aí você, sei lá, uma Petrobras, um Banco do Brasil, estou falando empresas... Banespa é pequenininho, mas assim, é uma empresa de capital misto listada em bolsa também. Então, em menor porte, mas é tipo o Banco do Brasil, tipo Petrobras, que tem, guardadas as proporções, né? Tem acionista privado, então você precisa entregar resultado, não é, carimbar só as coisas e esperar o tempo passar, sabe? É uma empresa, cara. Compete com bancos privados e assim, tem o seu dinamismo. Né? Sim. E eu lembro que a gente conversou e, lógico, você é lá natural do Espírito Santo e lá o Banespa tem um papel gigantesco. Os gaúchos é como o Banrisul. Banrisul, exato. O Rio Grande do Sul é um estado que tem um PIB, nem sei 10% do PIB do Brasil, nem sei quanto, desculpa os gaúchos, não sei quantos por cento do PIB, né? Mas o Espírito Santo tem 2% do PIB. Vamos supor que o Rio Grande do Sul tenha 10%, tá? Só para fazer uma conta aqui. Então, é 5 vezes maior. Então, é natural que o Banrisul seja 5 vezes maior que o Banespa, né? Sim. Nessa proporção, sabe? Não tem... Exato. Mas ele tem lá, que vocês tinham falado, acho que era 1/4 das contas correntes. Ele tem cara, uma presença em depósito, não sei o número agora, né? Mas sim, em depósitos bancários, depósito à vista, prazo, poupança, a cada R$100 depositado em instituição financeira no Espírito Santo, 33 é no Banespa. Depois 25 no Banco do Brasil, depois 20 alto ali na Caixa. 20 alto sim, abaixo de 25, né? 23, 24 na Caixa. Então o Banespa tinha 1/3 dos depósitos totais, o que é muito, né? O marketing é muito grande. Quem está aqui em São Paulo não faz a menor ideia da relevância do banco. Lá ele é muito relevante. Agora, da fronteira para fora, realmente não tem. A gente teve há muito tempo o Banespa e tal, e acho que o pessoal mais da velha guarda acho que guarda um pouco quem isso. lembra de Banespa, que acabou em 2001, quando o Santander comprou, acho que foi 2001, sei lá. Não é que acabou, né? Mudou a bandeira. Mudou a bandeira. É como se fosse o Banespa aqui. Isso. Na década de 90, 80, lá, enfim, lá para trás. Bom, voltando agora, a gente entrando um pouco no SNCI, eu queria que você contasse um pouco da tese do fundo e qual que são as estratégias também do fundo. E se você pudesse fazer um paralelo assim, porque a gente vê também muitas, vou dar um exemplo do pessoal lá da Fator, do Fator, que saiu para a Iridium, e eles pegaram o regulamento. Obviamente, algumas coisas fizeram diferente. Eu queria que você fizesse um paralelo. O que você pensou quando foi tocar esse fundo, abrir o regulamento? O que você pensou em fazer diferente, que te prendia atrás ou não? Enfim, então contar um pouco do fundo, as estratégias e o que você recebeu de lição, né, com o BCRI, que você pode mudar agora para o SNCI. Legal. Toda vez que a gente vai fazer um regulamento, a turma lá da Suno já me conhece. Eu pego a legislação e coloco no regulamento.
eu brinco assim, ó, não mexe a mão na minha caixa de ferramenta, não tira a ferramenta daqui. Você vai fazer isso, fazer aquilo, não sei, deixa aí, sabe? Não mexe na minha caixa de ferramenta, deixa a caixa de ferramenta aqui. Então o regulamento do SNCI, ele pode tudo que a legislação permite. Sim. Lá no Banesp tinha que ter ativo garantia real, não sei o quê, e às vezes a gente ficava gastando horas discutindo se aquele ativo, se cota de SPE é garantia real ou não. Se fiança bancária, por exemplo, a gente tem, no SNCI tem também, no fundo do Banesp tem, um CRI que tem aval do Bradesco. Poxa, aval, carta fiança, desculpa. Pô, a carta fiança do Bradesco é ativo real ou não? Pô, bem melhor até. Melhor, né? Então, pô, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o crédito e não vamos ficar preso em vírgulas e detalhes. Cara, o crédito é bom, ele para de pé, a gente vai colocar no fundo. Ele não é bom, ele não vai para o fundo. Não é porque o regulamento permite. A gente não é escravo do regulamento. Sim. O investidor está dando dinheiro para a gente investir no que a gente acha melhor. Sim. Ponto, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente não colocou algumas amarras. Eu lembro quando o Iridium saiu e foi para o pessoal do Fator saiu, montou a Iridium. A primeira oferta deles, né, um grande distribuidor ali foi distribuir, está falando, não, bota isso, bota aquilo, botou rate internacional no mínimo de X. Cara, aquilo ali engessou eles muito. Então, deu trabalho para eles depois chamarem uma assembleia e tirarem aquilo. Então, essas amarras, elas são como facas assim que você vai colocando, que na hora da crise você se enforca sozinho. Às vezes tem um papel muito bom, mas não atende uma vírgula ali do regulamento, você não pode comprar, porque nós gestores somos síndicos do condomínio financeiro que é o fundo. Então a gente tem que cumprir o regulamento. Não dá para a gente não fazer. Não. Tá escrito, tá escrito. A regra é idiota. Vai ter que cumprir a regra idiota. Então, a gente toma muito cuidado para não colocar algumas regras lá. A gente seguia pelos princípios. Não é assim, então não há regras, aqui é meu hedge fund. Mad Max aqui. Não é bem assim. Os nossos princípios nos guiam. Sabe? Não é a regra do meio do jogo que você acaba, o cara que tem princípios errados, ou princípios errados, nem sei se existe, né? Princípios diferentes dos meus, vamos dizer assim. Ele dá um jeito de pular ali a regra, sabe? Sim. Se você tem um princípio correto, você precisa ficar se amarrando, entendeu? Então, acho que o que a gente aprendeu, eu aprendi lá e na Suno também, não estou sozinho, né? Tem uma equipe muito boa. A gente conseguiu contratar um time muito bom e que trouxe experiências complementares. Então, o que a gente faz de diferente do que fazia no Banesp, por exemplo, a gente origina muito mais. Lá no Banesp a gente participava da originação assim, olhando de perto. Agora, pegar e fazer, pegar e originar mesmo, a gente não tinha conseguido fazer até o final, né? E você começa a originar uma operação, ela cai, está mais errado do que certo. E na Suno o time está bem mais focado na originação. Então, já puxando esse gancho, como é que funciona lá essa originação? Você tem um time comercial, proativo, como é que funciona? A gente, pelo histórico, né? Assim, a gente tem WhatsApp. Então, assim, muita gente manda operações para a gente. Muitos originadores, muitos estruturadores de operações acham lá um empreendedor, não sei aonde. Hoje o cara me ligou, mostrou um em Sorocaba. Vou falar só a cidade para não abrir muito aqui, mas um em Sorocaba e o outro em João Pessoa, na Paraíba. Em João Pessoa é um pouco mais complexo. Acho que a gente não vai nem seguir, não sei. Mas o de Sorocaba parece bom. Então, o cara veio e falou, aí a gente sente o cheiro assim, vê se... acho que esse aqui dá para levar. Aí entra, aí a gente fala com o empreendedor, vê a matrícula do imóvel lá no cartório da cidade, se está tudo certo, se está realmente seu pedido, se tem um problema ambiental na área, no bairro e tal. Aí a gente entra bem dentro da operação para estruturar, colocá-la de pé. Entendeu? Então, originação em si... de ter time na rua a gente não tem, mas a Amanda, que é do time, ela já trabalhou em securitizadora, já trabalhou em asset de crédito estruturado, já trabalhou em asset que fez prédios, tinha um fundo de desenvolvimento lá, então ela tem um trânsito muito bom com esse mundo de incorporadores. Então muita coisa vem por contatos da Amanda, muita coisa vem por contatos meus, de muita gente que mostra que... as pessoas mostram operações para quem tem chance de vender. Sim. Então,
Uma pessoa tem... Gestores de fundos de CRI no Brasil deve ter não mais do que 20. Então o cara conversa com o outro, conhece, vai mostrando as operações e a gente vai avaliando. Também tem operações que foram colocadas a mercado, por exemplo, CRI da MRV, da Tecnisa, são CRIs que a gente coloca na carteira para manter o risco médio um pouco mais baixo. Porque quando você financia uma obra, você tem um risco maior. Sim. Aí você tem que financiar uma obra e você tem que comprar um CRI corporativo para poder ter um risco médio. Né? Eu acho que foi até uma pergunta que você fez ali no início. Qual é a cara? Para que o fundo serve? Ele serve para ser um fundo de risco médio. Ele não é um fundo high grade, ele não é um fundo de baixo que acho que é uma coisa que... mas é high yield, não, high grade. Não vai conseguir carimbar, não vai ser nem high yield nem high grade. Assim, a gente vai carregar os dois tipos de operações. A gente tem também umas operações que são middle risk. Assim, é uma empresa que ainda não é high grade, então, mas é corporativo. Ou às vezes é uma obra tão boa que numa praça boa que está vendendo muito. Então o risco é bem baixo, o cara já colocou metade do dinheiro lá, então você consegue mesclar ali algumas garantias, alguns colaterais que a operação fica muito, muito redondinha, com baixo risco e aí não dá para cobrar inflação mais 12, entendeu? Vai ter que ser menos. Sim. Então ele acaba sendo middle risk, middle yield aí. Yield. E em termos regionais, né, que você até acabou comentando, tem uma em Sorocaba, né, coitado. Não sei se ele está assistindo a gente, mas já tomou ou não agora, ou da João Pessoa. Vocês têm alguma preferência, né? Você tem a vantagem que você conhece o Estado do Espírito Santo. Isso é uma vantagem, né? Você deve conhecer mais incorporadores lá, etc e tal. Mas tem uma preferência para o fundo ou é caso a caso mesmo? A gente é agnóstico, é caso a caso. A gente não tem preferência. Óbvio que a gente tem preferência por praças que tenham mais liquidez. Por exemplo, Sorocaba é interior, mas é uma grande cidade. Tem PIB per capita. Entendeu? As pessoas vão ter dinheiro lá para comprar um apartamento. Não adianta você fazer sei lá, Vargem Bonita, Minas Gerais, 1.200 habitantes. Está lá no pé da Serra da Canastra, lugar lindo. Sim. Mas vou subir um prédio alto padrão lá, 270 metros cada apartamento, 4 quartos, vou vender por 2 milhões cada apartamento. Não vai rolar. Então, a gente não tem preconceito, pode ser qualquer lugar do Brasil, mas precisa que o empreendimento seja compatível com a praça. O projeto não pode estar errado. Uhum. Você vai construir um negócio inadequado para aquela praça, o risco deixa de ser do empreendedor, porque ele não vai conseguir mesmo, ele vai perder o dinheiro dele, o risco passa a ser meu, né? Assim, quando você deve 5 mil reais para o banco, você tem um problema. Uhum. Quando você deve 5 bi para um banco, o banco tem um problema. O banco tem um problema. Entendeu? Então, quando a gente financia um projeto muito grande, um faraônico, numa praça, o problema deixa de ser do empreendedor, porque ele perdeu o dinheiro, acabou. Passa a ser meu. Sim. Como é que ele vai me pagar? Como é que eu vou receber isso? Vou vender para quem? Então, não tem preconceito, não tem viés, mas a taxa de juros vai ponderar o risco de cada projeto e, cara, crédito, assim, a maioria não. A maioria das operações que chega, a gente nega. Sim. A maioria, porque não encaixa, não vem, não está azeitado. Aí você fala assim, olha, para esse risco aqui eu preciso da taxa tal, o cara não quer pagar e tal. Então, a maioria não. É melhor não. E, bom, já pegando o gancho também desse assunto, né, muitas pessoas acham que o gestor está olhando numa telinha, o gestor de fundo de crédito privado, e está pegando lá, IPCA+, IGPM+, e não sabe muito bem como é que é o por trás, tanto da originação e tal, e como análise. E eu vi que vocês, no relatório de vocês trazem lá o rating de crédito interno de vocês. A gente tem um rating interno. E fala um pouco da metodologia e tal, e eu queria que você explicasse um pouco, né? Eu acho que quebra um pouco desse mito de que o gestor fica caçando taxa, na verdade tem um trabalho muito pior por trás, que é realmente, você não dá o crédito, você dá o crédito, você quer que o cara repague, entendeu? Você não quer executar o cara, a verdade ninguém quer executar, o banco não quer, então por isso mesmo você nega, porque você sabe que você vai executar o cara, e você não quer, né? Tem muito gestor de crédito que fala isso, a garantia real, é boa, mas ele não está dando crédito para executar a garantia, porque tem um pepino jurídico por trás, não é um negócio trivial, né? Melhoramos muito, né?
mas é uma coisa diferente. Então eu queria que você comentasse um pouco da metodologia, lá os 5 Cs de crédito, para o pessoal entender como é que funciona essa análise dentro do time. A gente passa a operação por 5 filtros, né? São 5 Cs do crédito. Eu vou tentar falar aqui, eu sempre esqueço um. Tá? Capital, capacidade, colateral, conveniência e... Só porque eu falei que eu esqueço, aí eu esqueci. Porque eu tinha que falar assim, eu sempre lembro. Mas enfim, são 5 Cs do crédito, são 5 aspectos que a gente olha. Né? Se for um crédito corporativo, você vai olhar balanço, né? A capacidade da empresa de pagamento. É o caráter, né? Caráter, boa. Eu acho que o principal é o caráter. Exato. Esqueci do principal, aí não dá. Se for uma empresa, se for uma operação, por exemplo, de loteamento, você tem que olhar a saúde da carteira, né? Qual o índice de inadimplência, qual o LTV, quer dizer, qual que é o valor da dívida em relação ao valor da garantia. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que olhar dependendo do perfil do crédito. Se ele é contratual, se ele é corporativo, se ele é pulverizado. Contratual, por exemplo, um build to suit. Por exemplo, vou construir um prédio, eu vou construir uma fábrica da Ambev. Ela vai me pagar, isso aqui eu vou construir um supermercado para o açaí, ou para o Pão de Açúcar, sei lá. Então, cada um desses perfis, eles têm os pesos maiores ou menores nesses 5 Cs, e dali sai uma nota. Sai uma nota de 0 a 5. 5 é top, muito boa. 0 esquece, horrorosa. E dentro dessa escala, a gente sai dali uma nota e a gente usa essa nota no comitê, porque essa nota é importante para tirar vieses, né? Porque assim, o Guilherme, vai construir a Carter Construções e Empreendimentos, tal, vai construir um negócio, meu amigo, tal. Então eu fico enviesado. Na hora que você coloca no modelo, ele cospe a nota. Ele não quer saber se é seu amigo, se entendeu? Ele cospe a nota. Impessoal. Impessoal. Então, nós, os humanos, temos muitos vieses, então a gente tem que buscar mecanismos que limitem esses vieses. É impossível zerar, mas que minimamente te coloque em condições objetivas de decidir se aquele crédito faz sentido ou não naquele preço ou não. Então, sim, a gente usa bastante esse modelo. Esse modelo nos ajuda muito. Eu acho que até, assim, para a proposta que vocês têm, eu comecei minha carreira como analista de crédito e a gente fazia muita análise de crédito no middle market, né? Então, muitas vezes, o balanço não dizia muita coisa, né? Era mais no gogó, conhecer o fundador, trocar ideia com o gerente financeiro, porque até alguns casos o balanço não batia nem as contas, né? Mas aí você tinha que ignorar, o famoso balanço de padaria que a gente chama aqui, mas essa questão também do caráter, acho que entra muito nisso. Tem o caráter. Tem os macetes, né? Assim, você vai ver o balanço, o estoque está desse tamanho, então o valor do estoque está gigante, né? Aí você vai lá, você tem que visitar a empresa, né? Visita a empresa e o estoque faz eco, né? Você fala, estoque. Ele está vazio, né? Exato. O estoque, e o cara está falando que no estoque tem um valor absurdo. Você não sabe se é aquele ar que está valendo ali, né? Sei lá, outra coisa, sei lá, supermercado pedir dinheiro para capital de giro. Não existe supermercado pedir dinheiro para capital de giro. O supermercado vende à vista. Hoje em dia que tem muito cartão, 28 dias de prazo e tal. Uhum. E o supermercado compra muito a prazo, exceto os tipo Ambev, não dá moleza. É mais curto o prazo e tal, mas um ou outro grande fornecedor também é mais curto, mas de maneira geral, né, isso tem mudado, mas de maneira geral, esse macete é antigo, então vou puxar antigamente. O supermercado comprava com 90 dias e vendia à vista. Então ele é um negócio que ele tem um nível, uma necessidade de investimento em giro negativo. Sim. Ele tem dinheiro antes, ele vai pagar o cara depois. Tanto que muitos supermercados, não sei se vocês conhecem aí, donos do supermercado, montaram factory para descontar o título dele mesmo. Ele comprava a prazo e tinha factory que descontava o título dele mesmo. O risco era ele com ele mesmo. Sim. Então, se o supermercado pedir dinheiro para capital de giro, pode saber que está errado, tem alguma coisa errada. Ele precisa de dinheiro para fazer uma expansão, ele precisa de dinheiro para trocar todo o maquinário, para fazer uma reforma, para botar um piso novo. E aí é um dinheiro de médio e longo prazo. Uhum. Eu vou fazer um supermercado novo. Ele precisa de crédito. Mas não é o crédito de capital de giro. Sim. É crédito para longo prazo. Não, preciso só de um giro, porque
tá errado, tem alguma coisa, sai fora. Então, esses macetes de crédito, de estoque, a gente podia falar aqui 2 horas disso. Sim. É importante para quem analisa crédito. Exato. Pegar, assim, o próprio cara que origina, ele que faz a cobrança, ele que diz quanto que tem de estoque. Pô, tá furado ali, você não vai ver nunca. O cara que faz as 3 pontas, então... Essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. Exato. E assim, é um trabalho árduo porque você tem que visitar, você tem que ver. Às vezes, muitas vezes, eu já vi, né? Enfim, já vivenciei até operações com garantias que foram dadas, mas ninguém visitou. E a garantia, no fim, era CT de time lá. Enfim. Então, assim, tem várias coisinhas que realmente dá um trabalho grande. E até emendando essa pergunta, porque dado que vocês se propõem a isso, hoje, com o time e pipeline, qual que seria a capacidade, né, o capacity do fundo, que você diria? Hoje a gente está com um time de 4 pessoas, específico para a CNCI, e a gente tem que expandir, está expandindo. Né? A gente começou com... Não, eu comecei a assistir lá, antes do fundo começar já tinha a Amanda, aí a gente já trouxe mais uma pessoa, depois mais outra, quer dizer, e o time vai crescendo de acordo com o número de operações que a gente vai colocando para dentro. A gente tem um desenvolvimento interno de um sistema para poder melhorar o monitoramento dos créditos, mas isso não vai ficar pronto agora. Então, enquanto isso, braço, vai trazendo gente. Depois, em algum momento, a gente quer conseguir ganhar escala de monitoramento desse negócio, mas enquanto não tem escala, é gente, sabe? Tem que trazer gente para olhar, para acompanhar as operações, porque não dá. Muitas operações na pandemia não deu para visitar, mas a gente consegue fazer uma checagem, a gente liga para um corretor imobiliário da região, que não tem nada a ver com a operação, um contato na cidade que a gente conhece e tal, o cara vai lá, não, esse bairro aqui é assim, assado. Então, a gente consegue checar informações sem necessariamente estar na cidade, tá? Um macete que a gente... espero que o pessoal os incorporadores não vejam, não ouçam. Mas a gente bota cliente oculto e o cara está dizendo lá que tantas unidades ainda não venderam, né? E aí a gente pega e liga e fala, queriam olhar uma unidade e tal, sei lá, no 10º andar só tem uma, né? Eu queria no 10º andar e tal. O cara falou assim, não tem, tá vendido. E aí na tabela dele ainda não tá vendido. Então assim, o cara vendeu, pegou o recebível, desviou e pra gente ele disse que não vendeu. Então, uma das formas de checando se o estoque de não vendidos tá compatível é isso. Você dá umas incertas assim, então... Tem que dar uma de ninja ali. Cara, dá trabalho. E aí você falou assim, aí as pessoas acham, não, tem que botar mais CDI, tem que botar mais IPCA. Cara, às vezes a operação é boa, o laço dela, o ativo dela é IPCA, você não tem como fazer em CDI, senão você vai descasar o ativo do passivo, vai ficar ruim. Né? Quando é o corporativo, dá para fazer em CDI. Ou quando tem muita margem, dá para fazer em CDI, dá para escolher o indexador. Mas não dá para ficar trocando indexador toda hora. Eu gostaria de ter 33% de CDI, 33% de IPCA e 33% de IGPM, por exemplo. Mas não dá. Assim, o nosso fundo tem 80% de IPCA. Mas o target é esse. Target é o sonho, vai. Faz aqui na planilha aqui. Mas só que... Não, é o que... Só que não tem como. Assim, se um contrato no aeroporto de Viracopos, isso é exemplo não, isso é de verdade. Ele está alugado, um galpão, tem contratos com empresas de primeiríssima linha, o contrato é registrado em GPM. O CRI é em GPM. Ponto. Mas o GPM é volátil, não sei o quê, Cara, se eu colocar outro índice aqui, eu vou descasar. Sim, vai descasar. Eu vou descasar. Então, aquele risco é um risco GPM. Então, compra aquele risco GPM. Ele está na carteira de GPM, chama CRI Exatas. Está lá. Então, o que a gente faz é proteção, né, contra o GPM negativo. Então, a gente consegue, na negociação, falar, cara, se o GPM der negativo, você não vai reajustar para baixo. Não vai passar, tá? A atualização monetária vai ser 0. Sim. Fora isso, é o que dá para fazer, né? Mas também, tem assim, como fazer muita mágica. A não ser que já tenha um lastro com GPM, ninguém hoje, assim, né? Ninguém em sã consciência
topam o IGPM ali, né? Qualquer contrato comercial também. Porque o IGPM assustou, né? Mas fica muito na 37%, né? É muito volátil, assim. O IGPM tem 60% do IPA, que é o preço atacado. Eu acho que o IGPM não tem uma conexão com a demanda por imóveis. Na verdade, não tem conexão nenhuma. Mas ele historicamente é usado em contratos imobiliários porque o IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e não pelo IBGE. Sim. E as pessoas mais antigas têm muito medo de que o governo diga qual é a inflação. Eles preferem que uma empresa que não é governo, uma empresa assim, uma entidade, né, que não seja o governo, calcule o índice de inflação. Então o IGPM ele é usado para contratos imobiliários porque quem calcula é a Fundação Getúlio Vargas e não o IBGE. Mas só que se você olhar a composição dele, não faz muito sentido. Assim, o que o IGPM diz sobre o aumento ou diminuição da demanda por espaços numa cidade? Sim. Eu acho que o IPCA diz mais. Né? Concordo. Principalmente aluguel residencial. A capacidade assim, das pessoas de consumirem mais ou consumirem menos. O quanto de produto elas estão consumindo mais e o preço está subindo. Sim. Então, o IGPM ele descolou um pouquinho principalmente ano passado, né, que a oferta por novos espaços era menor, Sim. pessoas devolvendo áreas e o aluguel sendo registrado em 37%. Bom, tirando espaços onde a gente viu aqui, né, Faria Lima, que realmente tinha uma demanda muito grande, o resto, esse IGPM não existia. Né? Tá lá, mas e aí? Então eu vou sair, né? Eu vou procurar outro canto que aqui tem espaço. Exato. Mas em relação à capacity mesmo do fundo, em termos de... Hoje vocês têm ali 160 milhões, né, quase 170 de patrimônio. Qual que seria hoje uma capacidade ou um target que vocês miram aí no médio, curto prazo? Cara, a gente olha muito no longo prazo e no longo prazo esse é um fundo de alguns bilhões. Alguns bilhões. Ele é um fundo de alguns bilhões. Mas assim como o BCRI, esse fundo não vai se multiplicar. Então a gente vai estar com 160, se vai crescer mais 50% da base, mais 40% da base, mais 30%, mais 20%. Então, quanto mais ele crescer, menos novas cotas a gente precisa, proporcionalmente, emitir. Então a gente não quer esse negócio de dobrar o fundo, triplicar o fundo. Esquece, porque primeiro que você exige muito do seu cotista, que ele coloque muito mais dinheiro do que ele tem. O cara tem 10 mil reais. Você chama 3 mil, beleza, coloca 3 mil. Agora tem 10 mil, você chama 30 mil. Ele não vai acompanhar, cara. Ele não tem o dinheiro. Sim. Ele não tem o dinheiro. Então, o que vai acontecer? Outros caras vão comprar e não o seu cotista. E sua carteira, nesse meu exemplo de 10 chama 30, então você vai ter 40. Os 30 é caixa e 10 é a sua carteira. Então, todo o trabalho que você fez foi reduzido a 25% do fundo. Sim. Você tem que fazer tudo de novo. Então, você deforma a carteira. Então, a gente gosta de crescer com parcimônia. Só ver o que o BCRI fez na vida. Assim, 40%, 30%, 25% de novas cotas, 20% de novas cotas. Essa é a filosofia. Tá? Isso funciona muito bem. Os fundos que dobraram, sem citar nomes aqui, mas dobrou e depois dobrou de novo, né? Aí, ficou um tempão sem alocar, ficou quase um ano sem alocar, aí o pessoal reclama. Porque, cara, é muito dinheiro para você alocar. Então, se você for fazendo aos poucos, se você, por exemplo, emitir 20% de novas cotas, cada CRI não pode ter mais de 10% do fundo. Então, em 2 operações de 10% você matou a oferta. Você pode fazer outra de 20%. Sim. E em 2 operações você mata a oferta e vai embora. Agora, se você faz o dobro, você ficou com 50, vamos pôr 100 milhões aqui, 50 milhões antigos e 50 novos. Você tem que fazer 5 operações de 10 milhões. E não 2. Sim. Então demora mais, a operação cai. Cara, assim, você começa a estruturar uma operação, chega lá na frente, dá errado, tem alguma coisa que é um impeditivo, e aí não vai para frente. Aí, cara, todo o trabalho foi jogado fora. Ninguém vê isso. Ninguém vê isso. Isso não está na distribuição de core, não está no... Se a gente colocar no relatório gerencial, ninguém vai ler. Então, assim, o cara não quer saber também. Certo. Se você estava na praia, se você estava originando uma operação que deu errado. Ele quer saber do dinheiro dele alocado e rendendo bem. Entendeu? Certo. Temos um ouvinte que disse que o Luiz Roncone, comprei SNCI hoje. Então, você tem um novo... Opa, camisa aqui.
tens um novo cotista aí. Então, em relação a essas emissões, né? Obviamente, eu acho que você dobrar, acho que ele dobrou e dobrou a meta depois. Atingiu a meta e dobrou e a gente viu no que deu, né? Que realmente demorou muito para alocar. Mas em relação às emissões novas, o cotista deve aguardar assim, algo razoável, não dobrando fundo e que vai fazendo um crescimento, né? Até você podia contar um pouco dessa... Vocês fizeram uma oferta restrita, foi chamada de capital. Então, a gente fez essa dinâmica. A Suno conversa com o varejo, nosso público é o varejo. Então, a gente faz produto para o varejo. Uhum. Só que a gente tinha feito o FOF e aí, no período de alocação, né, a gente acho que pagou 12 centavos, depois 20 e poucos centavos, depois 40 centavos, depois chegou na casa dos 60 centavos e nunca mais baixou, 60, 70. Mas as pessoas acham que você pega 250 milhões de reais, faz assim, coloca o dinheiro na mão. Cara, você com 25 mil reais no home broker, você faz a festa. Com 250 milhões, você não consegue comprar. Não compra, não adianta. Tem fundo que negocia 300 mil no dia, 500 mil no dia, 1 milhão no dia. Cara, é muito difícil. Senão você vai jogar o preço dos fundos para cima, vai comprar mal, vai comprar errado. Então demora. Então o que a gente falou? Vamos fazer um fundo de CRI para não colocar... E aí minha experiência no BCRI também, quando a gente fez o BCRI lá em 2015, a cota caiu, porque a gente tinha, na época, o BCRI nasceu com 50 milhões. Uhum. Parece pouco, né? Hoje, né? Mas assim, na época era bastante. Bastante, sim. Então a gente, vamos fazer 10 operações de 5 milhões. Aí faz uma, faz outra, outra cai, não dá, aí faz outra, aí vai... Aí ele pagava na época 80 centavos. Né? O juro era alto, o pessoal estava esperando 1% ao mês. 80 centavos acharam horroroso, é muito ruim. E a gente falou, olha, em 12 meses a gente vai pagar na média 12%. Mas nos primeiros meses vai ser menor, depois vai ser maior, vai dar 12%. No mês 6 a gente já estava pagando 1,10 por mês. Já estava puxando a curva para cima. Mas até chegar no 6º mês... Putz, a cota caiu, foi para 98. Daí quando a cota caiu, foi para 98, as pessoas, isso aí pode desvalorizar. Aí começou a vender mais rapidamente, o negócio foi para 90 reais. Depois recuperou. Uma puta oportunidade de compra. É uma puta oportunidade de compra. E tinha caixa lá no fundo. Sim. Mas as pessoas não entendem isso. Então, quando a gente for fazer o SNCI, né, juntando essas experiências recentes e antigas, vamos fazer um fundo com chamada de capital. A gente estrutura um CRI. Quando tiver um CRI pronto, 1, 2, 3 CRIs prontinhos, a gente chama o capital e aporta. Uhum. Próximos 2, 3 CRIs, a gente chama o capital e aporta. Para fazer um fundo de chamada de capital, não dá para fazer uma oferta pública 400. Sim. É impossível operacionalizar isso aí. Nunca ninguém fez isso. Tá? Então, tem que ser com investidor profissional. Então, a gente não fez uma oferta pública, a gente fez uma oferta restrita. Captamos 166 milhões e 800 mil reais de capital comprometido, e aí fomos chamando. A primeira chamada foi dia 8 de julho. 8 de outubro ela estava liberada, teve uma burocrazinha e tal. Dia 15 de outubro a gente listou ele em bolsa. A SNCI foi para a bolsa em 15 de outubro. E de lá para cá já pegou 11 mil cotistas. Em 3 meses a gente cresceu bastante a base de cotistas e a gente está pagando... No início pagava um pouco menos, agora a gente está pagando na faixa de 1,20. Apesar de ter feito o resultado de 1,58 no mês de novembro, a gente decidiu botar um cap ali de 1,20, porque em algum momento essa inflação vai ceder. Sim. Não acho que é no curto prazo, mas em algum momento ela vai ceder. E a gente vai ter gordura e vai ter condição de manter um rendimento interessante por mais tempo. Então, ele vem pagando em 20, distribuindo em 20, apesar de ter rendido muito mais. Tanto é que a cota dele a patrimonial dele está em quase 102. Uhum. Então tem R$2 de gordura ali dentro para ser distribuído. A gente poderia distribuir 1,50 no mês passado, esse mês é bem mais que isso. Sim. Mas a gente está com bastante pé no chão para poder fazer uma distribuição mais regular possível. Tá? Não que vá ser igual sempre, vai oscilar. Uhum. Mas enquanto a gente puder manter uma certa, um trimestre igual, depois outro trimestre igual, a gente vai fazer. O pessoal que quiser acompanhar o relatório gerencial, é um relatório diferente, que é em Power BI, e tem essa parte do DRE
você olha lá, ele tem um resultado acumulado, que foi distribuído, é mais ou menos o que o Vitor está falando na prática. E em termos assim, até a gente não comentou, mas você falou, mas pô, você capta 200 milhões, você não quer deixar parar em caixa, você vai... Mas existe alguma possibilidade de você também ter uma estratégia que foca um pouco em colocar uma parte dos ativos em fundo imobiliário mesmo? Eu sei que é aberto o regulamento para isso, mas você pensa nisso? Para ser oportunístico? É aquela história do regulamento, né? No regulamento pode tudo. Pode tudo. Mas não, nossa cabeça não. A gente pensa em ter esse fundo de CRI para comprar CRI, o fundo de imóveis para comprar imóvel, o fundo de desenvolvimento para fazer desenvolvimento e o FOF para comprar cota de fundo. Então, assim, os mandatos estão claros, eles são 4 mandatos, cada um vai fazer o seu. Você nunca vai... Não, nunca é uma palavra muito forte, Exato, entendeu? Cara, se tiver um fundo de CRI quicando ali, com desconto muito grande, eu prefiro comprar talvez a cota dele do que o CRI compatível dele, porque a cota está com desconto. Né? Mas os fundos de CRI normalmente não tem desconto ou não tem um desconto tão grande que justifique. Então, a princípio, a CNCI não deve comprar cotas de outros fundos, não. Tá? A princípio, não. Tá. Mas, obviamente... Se daqui uns 6 meses eu comprar uma cota lá, ninguém pode falar nada. Não está nos planos, tá? A cabeça não é essa. Não é essa, tá. E outra coisa que a gente sempre fala de... E crise no secundário, né? Faz sentido, às vezes você está com um CRI e vê uma oportunidade para mesmo vender ou comprar alguma coisa. Não que o mercado de crise no secundário seja aquela festa de liquidez, mas se tem esse olho a gente está aberto a essas oportunidades no secundário, só que no momento a gente tem crise em lock-up, que a gente comprou agora, então lock-up não posso fazer nada. Exato. Eu tenho CRIs que são estruturados por nós. Então, até eu vender para alguém, eu tenho que explicar para esse alguém o que é, esse cara vai ter que aprovar o limite e tal. Então, não é algo... E eu também não quero abrir mão daquele ativo, é muito bom. E os CRIs a mercado, tipo CRI da Tecnisa, MRV, esses CRIs mais líquidos, a NTNB subiu, a taxa de juros da NTNB subiu, então a taxa abriu. Eu não vou conseguir vender num preço interessante para poder fazer ganho de capital. Então, eu carrego. Assim, a gente... tem ouvidos e olhos abertos para o mercado secundário, mas não precisa ir para o mercado secundário. A gente não fez praticamente nada, uma operação ou outra, muito pontual. Então a gente não precisa do giro do secundário para manter a rentabilidade do fundo. O carrego é muito bom. Se o secundário apresentar alguma oportunidade, a gente faz. Mas não é algo que a gente tenha que fazer. Certo. Bom, mas falando nisso, como você tem essa estratégia, então você marca mercado, os CRIs ali. Os CRIs, eles são... essa decisão de marcar curva mercado, o método é do administrador. Né? E o administrador do nosso fundo, ele marca o CRI. O CRI que é em CDI, é CDI ponto. O CRI que é IPCA, ele pega o dia que a gente comprou o CRI por IPCA mais 10. Tá? Um exemplo aqui. E a NTNB do dia era IPCA mais 4. Sim, sim. Então, o CRI ele tem 6% de spread de crédito. Ele paga 10, enquanto a NTNB pagava 4. O dia que a NTNB sai de 4 para 6, ele marca o CRI de 10 para 12. Sim. Né? Isso faz com que esse CRI esteja marcado a um valor menor do que o par, do que a curva. Né? Com desconto, com deságio de 2% ao ano. Vamos supor que o CRI tenha prazo de 3 anos, ele vai ser descontado em 6%. Então, 10 milhões vai estar descontado lá 600 mil reais. 9 milhões e 400 mil reais lá contabilizado. Então, o nosso valor patrimonial é 101,9 já com todas as marcações e todos os impactos nos CRIs. Tá? Então, a gente realmente tem bastante gordura. É até bom pro ouvinte entender que, e assim, mesmo marcando e fazendo tudo, não quer dizer, porque o mercado tem pouca liquidez, que você vai conseguir vender aquele preço no momento que você quiser. Tanto é que fundo de crédito privado aberto, eu tenho muito medo, né, seja de debênture, porque quando tem resgate, o cara tem que vender a mercado ali. E a vantagem do fundo de CRI, FII de CRI, é que ele é um fundo fechado. Então, é verdade. Mas, justamente por conta dessa condição, os fundos de crédito abertos, eles não compram ativos ilíquidos. Ou eles não deveriam comprar ativos ilíquidos. Eu vou falar do que eu já fiz, né? Então, assim, eu não comprava ativos ilíquidos.
Lá no Banesp tinha um fundo, ainda tem, o fundo está lá. O fundo tinha 3 bi, Banesp Liquidez, ele tinha 3 bi de patrimônio. A gente tinha 1 bi de crédito. Sim. E na crise tomamos 1 bi de resgate. Então de 3 bi veio para 2 de patrimônio. Pagou todo mundo. É D0, o fundo D0, tal, pagou todo mundo, problema nenhum. Só que a parcela do crédito cresceu, né? Relativamente, né? Porque o fundo caiu muito, a gente vendeu bastante coisa. Então tinha debênture da Natura, da Suzano, letra financeira do Safra, do Bradesco, letra financeira da Caixa, vários ativos líquidos que são tradeados, que têm preço. Sim. Tem preço no secundário e as debêntures normalmente têm um preço na Ambima. Coisas muito diferentes a gente não comprava porque a gente tinha um fundo com necessidade de liquidez. Se a gente comprasse coisas muito ilíquidas, a gente ia diminuir o capacete do fundo. O risco de liquidez, o time de risco ia falar assim, fecha o fundo, não pode mais crescer porque se tomar um resgate aqui, você não tem como honrar. Então, esses fundos mais líquidos, eles acabam obrigatoriamente comprando ativos mais líquidos de secundário. Um outro compra CRI, poxa, eu acho que compra, mas assim, não deveria. Sim. Que em momentos eu concordo com você, acho que, lógico, tem todo um time ali e, obviamente, você compra ativos com liquidez, mas se a gente vê em 2019, no final do ano, e mesmo em 2020, né, quando tem estresse mesmo... Porque não tem quem compre. Né? Não tem quem compre. Em 2019, quando a taxa de juros baixou de 6, ela vinha de 14 e pouco, quando ela furou 6, os movimentos de private, assim, Sim. começaram a tirar de crédito e ir para a Bolsa, começaram a comprar a Bolsa. 2019 foi o ano que Bolsa... Foi o único ano que não teve crise. Bom, mas você sentiu lá no Banesp Sim, isso, claro, né? claro. Não tomamos saque porque os fundos lá não tinham fundos de crédito. Os fundos lá tinham crédito. Sim. Na carteira, né? Então lá não chegamos a tomar saque. Em março de 20, sim. Em março, abril de 2020, maio de 2020, tomamos bastante resgate. Só esse fundo tomou 1 bi de saque. Exato. Mas em 2019 não, mas a gente sentiu. Sentiu um pouco na marcação. Então o fundo dava 110 CDI, começou a dar 105, começou a dar 98, começou a dar 95 por conta da marcação. Sim. Né? Porque quando todo mundo começa a sacar de crédito, é um movimento macro, vamos dizer assim, não tem quem compre, né? Então, o Brasil não tem uma indústria de hedge fund assim, desenvolvida, porque aquele cara que tem um bolso que pode fazer tudo. Eu vendi, para atender resgate, uma debênture da Suzano com 18% de deságio. Para quem comprou é um 82% belo negócio. do par. Um belo Não, negócio. a Suzano vende em dólar, Sim. a celulose é em dólar, a celulose faz papel. Essas máscaras, não sei o que, papel é o tício, né? Eu não sei como é que fala isso. Esse papel aqui, ó. Sim. Tava vendendo pra caramba, o preço da celulose subiu, o dólar subiu, então o fluxo de caixa da companhia projetado maravilhoso, a ação subiu e a debênture caiu. Por quê? Porque o bolso de debênture é um bolso muito específico, as pessoas sacavam nos fundos de renda fixa, de crédito, todo mundo tinha que sacar e não tem para quem vender. Exato. Você sabe quem estava comprando as debêntures? Fundo de ações. Sim, sim. Alguns fundos de ações estavam comprando debêntures. Porque o cara falou, não, a debênture da Suzano estava pagando o CDI mais... Putz, não vou lembrar agora, mas... o cara comprando a 82 do par, ele ganhava esses 18, entendeu? Do par, exato. Era CDI mais alguma coisa em cima da base 100, mas em cima daqui dava mais e o dinheiro volta. Então, realmente, quando tem um movimento de venda generalizada de ativos de crédito líquidos... Você sofre muito mais. Você sofre muito mais. Não que isso é lógico, a gente aqui no ambiente de fundos imobiliários, como a gente tem essa característica, né, que ele negocia como uma ação, o cotista não é que ele não tem esse problema, né? Sempre, quando ele sente ele sente na cota, mas o fundo não tem que realmente liquidar para pagar. Aquele cara que fica, ele se beneficia. Exatamente. Quando o fundo vende um ativo e realiza uma perda e paga um resgate, o cara que fica, na hora da volta, ele não volta, porque aquele ativo não está ali mais para voltar. No fundo imobiliário, quando a cota cai, se você não fizer nada, o gestor do fundo também não vai fazer nada. E são alguns cotistas vendendo. Sim. Você pode manter. Lá na frente vai voltar.
Sim. Vai recuperar, porque o ativo está ali, está dentro do fundo. Né? Seja um prédio, seja uma carteira de crédito e tal. Então, os fundos imobiliários eles têm essa vantagem adicional. E o gestor não tem a tristeza de vender a 82 do par, Suzano, ali uma debênture pagando, né? Exato. Mas, bom, Vitor, a gente acho que conversou muito fácil até aqui. Eu queria te dar uma última tarefa aí, que seria também a percepção um pouco da Suno, né? Sobre qual que é a opinião de vocês, percepção do mercado, como vai ser esse ano de 2022, que a gente acabou de começar. A gente já teve estresse na curva. E também para 2023. Então, perspectivas assim... Eu sei, bom, você é economista, mas eu acho que você nunca realmente trabalhou como economista, mas eu estou te dando essa tarefa, também você tem, acho que, a visão da Suno. Queria que você desse um overview para o pessoal. O negócio da Suno é comprar bons ativos a preços adequados e gerar retorno adequado ao risco no longo prazo. Então, quando a gente vê movimentos de volatilidade, a gente tem a oportunidade de comprar ativos em situações boas, né? Então, isso não nos assusta. Quando uma empresa, Petrobras, sei lá, Banco do Brasil, Alibaba, que seja, está descontada, ela está aumentando a margem de segurança. Assim, o valor justo da empresa é esse, da firma é esse. Então, se a ação cai, a margem de segurança está aumentando, né? Então, eu sei que para o varejo, para o investidor iniciante, é difícil ver isso e se apavora e vende e realiza prejuízo e tal. Mas para quem está bastante consciente da estratégia de investimentos, não se espanta muito com a volatilidade. Ano de eleição é ano de volatilidade, mas nos últimos anos de eleição, a Bolsa subiu. Ela não subiu em linha reta, nunca sobe em linha reta. Ela sacode, ela vai sacudir. Sei lá, dólar bater 7 em algum momento aí. Então. Mas a gente não tem nenhuma tática específica para o ano de eleição. Então a gente tem uma carteira com beta equilibrado. Se cair muito, a gente aumenta o beta da carteira. A gente compra ativos que caíram mais, vende ativos que caíram menos. Sim. Faz um giro da carteira para aproveitar a volta, né? Para aproveitar ativos que estão mais descontados. Então, 2022, assim como a cada 4 anos, é eleição, tem ruídos, candidatos mais à frente nas pesquisas, fazem um discurso um pouco mais populista, e aí a Faria Lima fica com mais medo, a taxa de juros sobe, dólar sobe, bolsa cai, isso é natural. Para 2023, as perspectivas são muito boas. Assim. Apesar de, você pode pegar um economista um pouco mais pessimista, assim, não, porque o fiscal vai estar... Tá, eu sei que o fiscal vai ser um problema, mas o mercado não se comporta com o fiscal daquele ano, né? A gente estava conversando, o Bruno Funchal, que era secretário do Tesouro Nacional, ele não é capixaba, ele é carioca, mas ele, por longos anos no Espírito Santo, estava falando que a arrecadação foi recorde, não sei o quê, foi mó... Tipo assim, recorde de... A questão fiscal maravilhosa, né? Mas ninguém está olhando hoje. Todo mundo está olhando para frente. Sim. Está olhando agora, né? Então, 2023 é o primeiro ano de um governo ou novo ou o primeiro ano de um segundo mandato. Normalmente, o primeiro ano do segundo mandato ele é o melhor ano para fazer reformas, porque não tem preocupação com a reeleição, né? Então, é o ano de fazer as reformas necessárias. Basta lembrar que a Dilma colocou o Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda no primeiro ano do mandato dela, do segundo mandato dela. Isso. Então, o Guido Mantega veio de Lula, atravessou a Dilma e para o segundo mandato dela foi o Levy, para fazer o dever de casa, a parte difícil. Não conseguiu, tá? Não foi para frente, todo mundo conhece a história. Sim. Mas é o primeiro, assim, é o melhor momento de fazer. Então, se o Bolsonaro se reeleger, 2023, cara, é o ano para fazer o que não conseguiu fazer no primeiro mandato. Se ele não se reeleger, o outro presidente entra com um capital político muito forte. Então, ele consegue colocar em prática, principalmente no primeiro ano, capital político também ainda muito elevado,
muitas dos projetos, né, que vão ser concluídos mais à frente. Então, 2023, a gente vê com um otimismo. Sabe? 22 vai sacudir e 23, otimismo. Então, assim, e não adianta a pessoa falar assim, então eu vou vender tudo, vou me enterrar no buraco, vou botar na poupança. Uhum. E vou esperar 23 chegar. Não adianta, porque 2018, da facada para frente, a bolsa só subiu, 19 só subiu. Então, se esperar ficar tranquilo para comprar, vai comprar caro. Sim. Tem que comprar ao som dos canhões. Exato. E vender ao som dos violinos. Então, não adianta tentar fugir do risco agora e entrar depois, que vai deixar dinheiro na mesa. Vai vender mal agora e vai comprar errado depois. Exatamente. Até o Rodrigo aqui Lopes também comentando, esse ano, né, vão ter as próximas reuniões do Fed e o Fed está com um tom mais, vamos dizer assim, exato, e deve diminuir aí a liquidez de mercado, então vai afetar todo mundo e a gente também tem esse plus aí que são as eleições, que é um ano, como o Vitor falou. Tem eleições e tem, sim, o Fed vai aumentar 4 ou 5 vezes a taxa de juros esse ano, em 4 ou 5 vezes de 0,25, vai enxugar, tá, a compra de títulos tem se reduzido e vai diminuir a liquidez do mercado. As bolsas lá fora já sentiram, alguns ativos alternativos já sentiram mais, Bitcoin caiu 50%. A gente não investe em Bitcoin lá na Suno, a gente não tem nada de Bitcoin lá. Uhum. Mas é um indicador, né? O Bitcoin bateu 60 mil dólares, quer dizer, liquidez está exagerada, a pessoa está comprando qualquer coisa, compra uma figurinha por 6 milhões de dólares. Então, tá caindo pra caramba agora. Dinheiro sobrando, as pessoas fazem besteira, né? Compra Bitcoin, por exemplo. Sim. Dinheiro faltou, essas besteiras caem, caem. Elas caem com mais intensidade do que os ativos reais que têm fluxo de caixa, são geradores de fluxo de caixa. Então, é só um indicador, não que a gente invista, mas sim, menos liquidez vai ser menos festa, né? Exato. Não, acho que até uma coisa legal do que você falou, uma vez o André Jakuski lá da JGP falou, esse negócio de liquidez no mercado, né, enfim, os QEs intermináveis no mundo desenvolvido, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que ele pegava o índice Russell meu e via que 30% ali, na verdade, não deveria nem existir, porque a empresa não era lucrativa, simplesmente porque as pessoas tinham que colocar dinheiro em algum lugar. Então, vai bem em linha, a gente sente um pouco, acho que sim, o Bitcoin pode ser aí um termômetro. Não vou entrar aqui na polêmica do Bitcoin, né? Mas, enfim, bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, Vitor. Eu queria que você deixasse agora para o pessoal algumas considerações finais. Aí. Boa. Vai ser aqui na 18? 4 para 18 aqui, né? Pode ir. Eu queria dizer para quem está ouvindo que a gente na Suno está muito comprometido com criar produtos de qualidade, alinhado com o nosso cotista. Né? A gente trabalha para o cotista, esse é o nosso chefe, né? O cotista. Toda a filosofia de investimento da Research a gente importa e aplica na Asset. Então, tem Chinese Wall, tem os processos separados, mas é uma única filosofia, os princípios são os mesmos, é isso que nos une, porque se a gente fosse para ser totalmente diferente, botava outro nome, né? Então, o nome é Suno justamente porque a gente compartilha da mesma filosofia e a gente acho que se tem uma característica que nos marca é a transparência, a gente é muito aberto, muito transparente. Inclusive, eu queria deixar aqui meu Instagram, @VitorLopesDuarte, o Instagram da Asset, @SunoAsset, a gente é bastante transparente. Está sempre respondendo perguntas, está sempre postando conteúdo, então a gente bota realmente a cara para bater. Então, a gente tem que pensar 3 vezes antes de fazer uma operação duvidosa, porque a gente tem mais exposição, né? Vamos fazer uma metáfora que tem Big Brother, né, rolando. Eu não sei se tem muitos anos que eu não assisto, então eu não sei se ainda tem. Antigamente tinha uma casa de vidro que era num shopping, assim, que as pessoas iam para lá antes de ir para casa, de verdade, né? Eu falo que todo gestor está no Big Brother, porque tem relatório gerencial, tá participando aqui de uma live e tal, todo mundo tem um nível de exposição elevado, não dá para fazer cagada, porque o pessoal vota no paredão, entendeu? Vota e tal, chama a assembleia, troca gestor e tudo mais. Mas eu acho que dos gestores todos, acho que a gente é o gestor que está na casa de vidro, sabe? Que o pessoal do shopping está vendo o tempo todo ali
não tem essa de câmera tá ali, câmera tá cá, sabe? A gente tem uma exposição maior, então isso implica numa necessidade de alinhamento maior, um nível de exigência, uma régua para medir a gente, eu acho que acaba ficando maior. E isso é bom, porque a gente acaba esforçando para entregar um conteúdo, no caso o conteúdo do fundo, né, a cota do fundo, a gestão do fundo, cada vez melhor. Então, a minha palavra final é: acompanhe a gente, siga a gente, interaja, pergunte, não vá dormir com dúvida. Tá certo. Obrigado. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua participação, Vitor. Esse foi o Radar FIS. Obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal.